Olá, pessoal. Vamos começar aqui a aula do primeiro ano. É o estudo de Química, a introdução da Química, ok? Então, nós vamos começar com o estudo da propriedade das matérias. Tudo bem? Então, qual o estado físico da matéria? Estado físico da matéria que nós trabalhamos são três: estado sólido, líquido e gasoso. Não é isso aí? Então, tá aí os três estados físicos da matéria que a gente encontra. Vamos lá. O estado sólido, representado pela água aí, em forma de gelo. O estado líquido, a água, né? Como a gente está acostumado a encontrar ela em maior abundância na Terra. E o estado gasoso, nós temos uma bexiga com ar dentro dela, né? Para que possa mostrar a gente, já que a gente não pode enxergar o gás, que ele ocupa lugar no espaço, logo ele é considerado matéria. Bem, o que vai acontecer aqui é o seguinte, olha. No estado sólido, eu terei que possuir formas e volumes fixos. Ok? Está aí a forma e o volume fixo dele, a representação das suas moléculas. No estado líquido, possui forma variável e volume fixo. Então, você veja que o recipiente onde ele está aberto e garante que ele, né, terá o mesmo volume no início e no final do nosso estudo, porém a sua forma pode variar de acordo com o recipiente onde a gente coloca ele. 1 litro de água, se colocado dentro de uma bacia, tem a forma da bacia. Se colocado dentro de um vasilhame de vidro, né, como uma garrafa, ele terá a forma da garrafa. Já no estudo do estado gasoso, ele possui forma e volumes o quê? Variáveis. Motivo é que tanto o gás como o líquido ocupam o lugar do recipiente que os contém, porém, no caso do gás, se você tratar ele em um recipiente aberto, você não terá o mesmo volume no início e no final do seu estudo. Por isso, a representação aqui abaixo é de um recipiente o quê? Fechado. Ok? O que é que faz com que o líquido, o sólido, né, e o gasoso tenham essas formas? É a forma de atração entre as moléculas. Então, veja só, no caso do líquido, né, a atração é quase igual. A força de atração entre suas moléculas, a de atração e a de repulsão, é quase igual. Por isso, ele tem essa variação na sua forma. Já no caso do sólido, a força de atração é maior do que a repulsão. Então, ele não perde sua forma. Ele vai continuar com essa forma sempre fixa, né? E a força de atração entre as moléculas de um gás é bem menor do que a de repulsão. Existe o quê? Uma total liberdade. Então, ele não consegue ter uma forma fixa. A sua forma é sempre variável. E seu volume vai mudar, porque a liberdade dessas moléculas faz com que ele possa, né, escapar para outros ambientes. Bom, mudança do estado físico da matéria. Então, nós vamos conhecer essas mudanças. Não é isso? Eu tenho um estado sólido e vou para o estado líquido. Como se chama essa mudança de estado? Fusão. A representação dela está aí. Ó. Eu tenho gelo, né, que se transforma em água. Esse processo é acompanhado de absorção ou liberação de calor? Absorção. Gente, se lembre que o calor sempre vai fluir do mais quente para o mais frio. Quando você coloca um cubo de gelo fora da geladeira, em cima de uma mesa ou dentro de um copo, o ambiente está mais aquecido do que o gelo, o calor flui, ele flui do ambiente para o gelo, ele absorve esse calor e muda seu estado físico. Tá aí. De líquido agora para gasoso, não é? Como é que se chama essa transformação? Se chama vaporização. A imagem não ficou boa, né? A gente não consegue ver nada na imagem, um errozinho aí, mas é comum a gente lembrar, você colocar uma panela de água no fogo, né? Na chama, no fogão, e ver aquela fumacinha lá saindo, que depois a gente precisa fazer essa diferença, né? Entre gasoso e vapor. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Bom, a passagem que pode ocorrer direta do sólido para o gasoso vai se chamar como? Sublimação. Ok?
Vamos seguindo aqui. Todas essas passagens, elas ocorreram por absorção de calor, absorção de energia. Então, do caminho sólido para líquido e de líquido para gasoso, esses processos são chamados processos endotérmicos. É bom a gente guardar esses nomes aí, né? E o nome endotérmico, processo que ocorre por absorção de calor, porque mais à frente a gente vai também falar sobre isso. E no segundo ano, se trabalha muito com transformações endotérmicas e exotérmicas. Falaremos já em exotérmicas. Tá aí, né? Ali, aquela fotozinha que passou, é o iodo. O iodo é um sólido que facilmente sublima. Mas aquelas pedrinhas de naftalina, na visão mais ampla, geral, né, popular. Você coloca aquelas pedrinhas de naftalina em guarda-roupa para evitar traças e elas não molham livros que estejam ali dentro, porque elas vão do estado sólido para o estado gasoso. Seguindo, retorno. Como o gasoso volta para líquido, né? Se chama condensação. Aquilo ali, você tem um copo e ao redor do copo fica molhado. As pessoas às vezes perguntam: o copo está furado? Não. É que o copo com água fria, gelada, ela está um ambiente mais frio. Então, o ar, né, que está um pouco mais aquecido e que tem vapor de água, quando toca na superfície mais fria, condensa e a água fica líquida. Então, dá a impressão, né, para a gente, evidentemente, que está tudo molhado ao redor do copo. Ok? Condensação. Ocorre muito isso com a chuva também, né? O resfriamento nas nuvens do vapor de água, ocorre a chuva, precipitação de chuva. A solidificação, que significa tornar sólido, né? Então, é quando você pega a água e coloca no congelador e ela fica sólida. Lembrem-se, a ida, fusão, vaporização, ocorreu com absorção de calor. O retorno, condensação, solidificação, ocorreu com o quê? Com liberação de calor. Ela resfriou, perdeu calor para o ambiente. Resfriou. Então, nesse caso, é exotérmico, liberou calor. Quando você bota a água no congelador, a água ela está mais aquecida que o congelador. Então, ela começa a perder calor, pois, de novo, calor fluido mais quente para o mais frio, começa a perder calor para o congelador, né? O ambiente do congelador que é mais frio, e aí a sua temperatura vai o quê? Vai caindo, e ele vai atingir uma temperatura que a gente vai falar nesse instante, chamada temperatura de fusão ou de solidificação. E aí a água que estava líquida fica sólida. Há o retorno do gasoso para o sólido? Sim, a ressublimação, ok? As imagens elas não estão muito boas, não dizem muita coisa para a gente, né? Esse material, o professor Agamenon Roberto já pedi licença para fazer essas aulas para a gente, viu? Tudo legalizado. Por isso não tem por que a gente não divulgar o site para vocês, onde é que vai encontrar esse material. Ah lá, a ressublimação. Então, os vapores violetas, esses vapores violetas, que já eram o iodo, que tinha virado gás, se encontrar uma superfície fria, um ambiente frio, ele volta a ser sólido novamente e forma o iodo sólido. Ok. Ponto de fusão e ebulição, que são bastante importantes para o nosso estudo. O ponto de fusão é o ponto aonde uma certa substância, uma certa matéria, ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Se ela deixasse de ser líquida e passasse a ser sólida, se chamaria solidificação, mas esses valores serão iguais. Então, a gente costuma tratar como apenas ponto de fusão, né? O ponto de ebulição é a temperatura onde, né, a matéria deixa de ser líquida e passa a ser gasosa. Mas se de gasoso voltando para líquido seria condensação, nós teríamos um ponto de condensação, apesar que esses valores serão considerados o mesmo. Então, a gente vai sempre trabalhar com o quê? PF e PE. Ponto de fusão
ponto de ebulição. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que nós temos. Olá. Olha. Ponto de fusão é a temperatura que uma substância sofre fusão ou solidificação. Não é isso, gente? Fusão ou solidificação. Ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância sofre ebulição ou condensação. Essas temperaturas dependem dependem da pressão e dependem da substância. Verdade. Primeiro, depende da substância, porque cada substância terá seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso vai ser uma característica bastante específica. Lembram? Propriedades específicas, propriedades gerais. Propriedade específica da matéria é o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Ok? Então, veja só, cada substância terá seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição. E a pressão? Bom, a pressão que nós falamos aqui é a pressão atmosférica. É a pressão que a camada gasosa exerce sobre todas as coisas na superfície da Terra. Se essa pressão for muito grande, né, eu vou precisar de muito mais calor para que a água deixe de ser líquida e passe a ser gasosa. Então, essa pressão muito alta fará com que o ponto de ebulição também seja maior. Né? Ao contrário, se eu estou em um local onde a pressão atmosférica é muito baixa, muito pequena, eu não preciso de muita temperatura para fazer a mudança de estado físico líquido para gasoso. Então, o meu ponto de fusão, meu ponto de ebulição serão alterados pela pressão. Ok? Essa pressão atmosférica tem a ver com altitude. Quanto mais altitude nós estivermos, mais baixa é a pressão atmosférica. Quanto mais baixo em depressão territorial nós tivermos, mais alta é a pressão atmosférica. Ok? Vamos ver lá. Ao nível do mar, né? Ou seja, onde a pressão atmosférica é considerado 1 atm, uma atmosfera, eu terei as seguintes circunstâncias. A água tem um ponto de fusão de 0 grau. E o ponto de fusão do álcool é de menos 114. Ok? A temperatura em que a substância sofre ebulição ou condensação. A água, ela entra em ebulição a 100 graus. Já o álcool a 78 graus Celsius. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Qual é a curva de aquecimento? Água pura, né? Água pura, eu vou ter a seguinte situação. Vamos ver. Eu terei que começa a água, vamos começar esse nível dele aqui, ó, a menos 10. A menos 10, a água se encontra sólida. E ela será sólida até quando? Até 0 grau. Nesse processo de 0 grau em diante, a água começa a mudar no seu estado físico. Ela começa a deixar de ser sólida e passar a ser líquida. Agora você verifique que o patamar sólido-líquido, ele não cresce. Ele fica paralelo ao tempo embaixo. Por quê? Porque diz que mesmo o tempo passando, a temperatura não aumenta, porque todo o calor absorvido pela água só servirá para fazer com que ela deixe de ser sólida e passe a ser líquida. Quando toda a água que era sólida transformar-se em líquida, aí o processo continua. A água fica líquida e segue líquida até 100 graus. Nesse momento aí de 100 graus, né, o patamar de transformação, mais uma vez, fica paralelo ao eixo do tempo. Motivos. Porque enquanto eu tiver água no estado líquido, transformando-se em gasoso, mais uma vez, todo o calor fornecido não vai alterar a sua temperatura. Vai ser utilizado apenas para a transformação de líquido em gasoso. Quando todo o líquido transformar-se em gasoso, o processo continua e aí eu terei um estado gasoso. Ok? Então, essa é a curva de aquecimento quando a água é pura.
você vai verificar, ó, que começa a transformação em zero do sólido e acaba a transformação ainda no ponto 0 graus Celsius para todo o líquido. Que começa a transformação do líquido em 100 e quando vai acabar ainda continua em 100. Então, essa transformação aqui é o quê? Fusão. Essa transformação aqui é o quê? Vaporização. Vamos seguir. A mesma coisa pode acontecer com resfriamento. É só o processo ao contrário. Eu vou partir agora daqui de cima. Eu tenho uma água a 120. A 120 graus ela já alcançou e já ultrapassou o 100, que é o ponto de ebulição da água. Então, o que foi que aconteceu? Aqui ele estava em estado gasoso. Quando eu pego vapores de água e começo a resfriá-lo, quando chega a 100, eu terei o quê? Transformação do gasoso em líquido. A condensação. O processo inverso começa. E eu terei aqui, ó, o tempo vai passando, a temperatura vai se mantendo em 100 e todo o gás vai transformando em líquido. Quando ele se transforma em líquido, agora o processo de resfriamento recomeça novamente. E aí, ó, fica líquido que vai descendo a temperatura e quando essa temperatura do líquido atinge zero, fusão e solidificação, eu terei agora o quê? O processo da solidificação. Então, em 0 grau, eu terei, ó, de 0, continua, e o líquido vai se transformando em sólido, até todo formar gelo. E aí, abaixo de 0, não importa a que temperatura eu vá, eu terei a água em forma de gelo. Então, eu tenho os dois, né, as duas curvas, a de aquecimento e a de resfriamento. Conhecendo os pontos de fusão e ebulição de uma substância, podemos prever seu estado físico em determinadas temperaturas. Exatamente. Se eu sei que a água funde a 0, entre a ebulição a 100, a 80 graus, qual é o seu estado? Ela está entre a fusão e a ebulição. Então, ela é líquida. Se ela estiver acima de ebulição, ela é gasosa. Se ela estiver abaixo de fusão, ela é sólida. Isso eu posso fazer para qualquer substância. Está aqui, olha. Água, 0 e 100. 78, ela é líquida. Menos 114, ela é sólida, porque está abaixo. Está vendo? Etanol. Olha a temperatura de ebulição do etanol. Olha. Onde é que eu sei qual é a temperatura de ebulição, pessoal? Nessa divisazinha aqui, olha. Onde passa de sólido para líquido e onde passa de líquido para gasoso. Então, no caso do etanol, onde é a divisão? Entre sólido e líquido, a temperatura do etanol é o quê? 114. Não é assim, gente? Então, olha, a 78 graus, o que é que o álcool é? Ele é o quê? Líquido. Não é verdade? Mas se ele tivesse a 100, se eu descesse aqui, ele era o quê? Gasoso. Então, o mesmo trabalhinho aí, ó, eu posso fazer, analisar os valores para cada um deles, para a água e o etanol. Bom, vamos pensar um pouco e resolver alguns exercícios. Está ali, olha, tá vendo? Marte é permanentemente coberto por calotas polares em ambos os polos, compostas em sua maior parte de dióxido de carbono. Durante o verão norte, o dióxido de carbono sublima completamente, deixando uma camada residual de gelo e água. Esse processo que ocorre no verão norte para o dióxido de carbono pode ser representado graficamente por, então, a passagem direta da sublimação, não é? Então, vamos lá, gente. Olha lá, olha, o que aconteceu. Se é sublimação, eu jamais poderia pensar na letra B, porque é sólido líquido direto, e não é isso que a gente quer. Nem tampouco do líquido gasoso na letra C, né? Nem tampouco na letra E. Eu estaria falando entre o A e o D, porque estaria passando direto do sólido para o gasoso. Porém, a gente está vendo ali, ó,
Durante o verão, né? Sublima completamente, deixando uma camada residual. Lembram? De sólido direto para o gasoso é sublimação. Do sólido direto para o gasoso é sublimação com o passar do tempo. Porque houve o quê? Um aumento de temperatura no verão. Ok? Então, letra A. Tudo bem? Vamos lá. Olha, pentano, né? Aqui a gente tem as duas temperaturas, olha. Temperatura, o estado físico das substâncias abaixo a 25 graus. Aqui eu tenho as duas temperaturas. Pentano, ele é o quê? Ele é ponto de fusão menos 130, ponto de ebulição 36. A 25, ele é o quê? Está entre um valor e outro. Então, ele é líquido. Já sei que o primeiro tem que ser líquido. Então, pode ser a letra B, C ou E. Agora, cloro. Ele tem ponto de fusão menos 101 e ponto de ebulição 34. Mas se ele está 25, ele ultrapassou o menos 34. Ele está aqui para frente. Ó. Então, ele é gasoso. Então, a resposta vai ser o quê? Líquido e gás. Onde será que está isso aí? Olha lá, olha. Tá vendo? Foi feita a experiência ali. Não é isso? Olha onde é que está ali a 25 graus. Colocou e mostrou em os dois. Está vendo como foi interessante? Então, 25 graus aqui, ó. O que é que eu tenho aqui, gente? Está entre líquido e gasoso. Está no líquido. Aqui está na onde? Tocando no gasoso. Líquido, gás. A letra E. Podemos classificar como processo endotérmico e exotérmico, respectivamente. Se lembram? Olha, liquefação e sublimação. Condensação. Vamos lá. Olha. Endotérmico libera, é retorno. Se tornar líquido, tem que resfriar, perder calor para o ambiente. Condensação, também. Né? Solidificação, também. Fusão e evaporação, não. Então, pode ser o A, o B ou o C. Agora, exotérmico. Exotérmico, né? Vamos lá mais uma vez. O endotérmico absorve calor, né? Eu disse para vocês que libera, mas ele absorve. Então, onde é que vai estar, gente? Ou na D ou na E. Não é isso? E agora, qual é o outro que libera calor? A liquefação. Vamos retomar de novo. Olha, eu quero que o primeiro seja endotérmico, e endotérmico é aquele processo que libera calor. Né? Que libera e absorve. Muito bem. É como eu faço lá na sala com vocês. Eu levanto a questão, né? Digo a resposta que não é para ver o questionamento de vocês. Mas hoje é para ficar claro. Endo absorve. Então, o processo que absorve calor aí, eu só tenho dois na primeira linha, que é na letra D a fusão e na letra E a evaporação. É assim? Né? É. O processo que libera calor é exotérmico. E o exotérmico que libera é quando ele retorna o caminho. Então, fusão não libera, fusão também absorve. Então, a letra é D de doido. Vamos ver? Olha. D de doido. Tudo bem? Atrapalhei vocês um pouquinho para que a gente pudesse ter um raciocínio referente a isso, tá? Vamos lá. Olha, quando você sai de uma piscina e se expõe ao sol, sua pele fica seca depois de algum tempo. É correto afirmar que a água, o quê? Olha, vaporizou. E dentro desse vaporizou, porque foi a mudança do estado líquido para o estado gasoso, se chama evaporação. Então, dentro da vaporização, eu tenho três maneiras de fazer. Evaporação, né? Ebulição e calefação. Essa vaporização no nosso corpo se chama evaporação. Ok? Tudo bem. E vocês vão pegar esse material aqui e depois vão seguir os passos.
Ok, pessoal? Então, nós vamos ter uma série de exercícios que vocês podem depois ir passando e verificando, né? Quando eu passar para vocês o link onde está esse material, vocês podem também verificar questão a questão, ok? Então, essa daí mesmo, ó, vocês vão verificar em que estado físico encontra-se cada uma dessas substâncias aí. Qual é o estado físico dos metais num dia de temperatura de 25 graus? Então, a gente vai verificar ali ó, que o ar, né, 25 não atingiu ainda os 29, está antes, ele é sólido, né? Se for a 45 graus, a 45 graus, ó, todos os dois aqui eram sólidos a 25, a 45 graus, os dois estão aqui entre eles, são líquidos. E assim a gente vai resolvendo questão a questão, tá bem? Então veja lá, ó. Madeira, cadeira, frutas, pessoas, tudo tem o quê? Tem massa e ocupa lugar no espaço. E são constituídos do quê? Da matéria, né? A nossa definição de matéria. Certo? Seguimos em frente aqui. Densidade. Né? Nós vamos parar depois aqui de densidade. É o que a gente vai chegar até essa parte aqui. O que é a densidade? Né? A densidade nada mais é do que a relação entre a massa de um material e o seu volume. Então, aqui nós temos, olha, D igual a M sobre V. Essa massa vai estar em gramas e esse volume em ml ou centímetros cúbicos, que dá no mesmo. Então, nós temos aqui, vamos pensar um pouco e resolver alguns exercícios. Um caminhão transporta, olha, 5 toneladas de uma variedade de madeira, cuja densidade é 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Qual o volume de madeira que está sendo transportado? Expresso em litros. Ok? Então, nós vamos lá fazer aqui a questãozinha para a gente. 5 toneladas é igual a 5.000 quilos, que ó lá, é igual a, olha, unidade, dezena, centena. Unidade milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. 5 milhões de gramas. Se a densidade é aquela, ó, 0,7, eu vou usar e vou ter o meu volume. Vou substituir na minha fórmula, né? O valor de quem? Da densidade, do volume, transformado em notação científica, mas não era obrigatório. E dessa maneira eu saberei qual é o valor do volume. Ó. Então, meu volume aí é de 7,4 vezes 10 a 6 centímetros, que eu posso transformar ele em litros, multiplicando ele por 1.000, ok? Multiplicando por 1.000. Metros cúbicos. Como ficar em metros cúbicos? Eu vou pegar esse mesmo valor e, mais uma vez, né, fazer, perdão, a divisão por 1.000. Ok, gente? É assim, né? No primeiro eu dividi por 1.000, no outro também eu dividi por 1.000. Aqui é a divisão, tá? Desculpe, falei multiplicação, dividiu aqui por 1.000, virou 10 a 3, dividiu por 1.000, 7,14 metros cúbicos. Ok. Qual é? Aí a maneira da gente encontrar a densidade de uma certa substância ou matéria que ela não apresenta forma, né, bem definida. Então, se é uma forma indiferente, olha, o que eu fiz? Eu peguei esse parafusozinho aí, ó, coloquei esse parafuso dentro de uma proveta, que é um cilindro graduado que tinha 80 ml de água. Quando eu coloquei, imediatamente o volume subiu, né? Porque dois corpos não podem utilizar-se do mesmo espaço ao mesmo tempo. O que houve? Houve um aumento. Eu tinha 80 e ele foi para 100. Então, eu tenho o volume proveniente de um prego. Sabendo-se que a massa do parafuso é 157,4, determine a densidade. Muito fácil, né? Eu já tenho a massa que foi dada no item B e eu divido pelo volume que eu encontrei de forma indireta usando um cilindro graduado, uma proveta. Faça a conta e vamos lá. Se for em ml, né? Gramas por ml. Ah, mas aqui está em gramas por centímetro cúbico. É a mesma coisa. Ml e centímetros cúbicos é a mesma coisa. Ok?
Tudo bem? Bom, aí nós teremos algumas sériezinhas de exercício para vocês fazerem, né? E a partir daí fica muito fácil de entender as questões. Tudo bem? Vocês, quando pegarem esse material, vocês vão conseguir. Então, a gente vai parar aqui em densidade. Logo em seguida, nós teremos de novo um outro exercício. Tudo bem? Nós teremos exercícios novamente relacionados a esse assunto. Muito obrigado. Até logo. Até a próxima.